CBN Salvador. Causas, né? Uma delas é a dificuldade na higienização, né? A má higienização bucal, na verdade, né? Que isso pode causar um isolamento social, né? Deixa a pessoa que tem o problema, na maioria das vezes ela nem sabe que tem, e a pessoa acaba ficando um pouco mais afastada no meio do trabalho, né? No ambiente do trabalho, pode causar um isolamento social. E é um tabu porque é um assunto você tem que ter muito cuidado para comentar. Um profissional é a pessoa mais indicada para informar o paciente que ele está com esse problema, né? Mas que é um problema sério, que é de fácil tratamento e que pouca gente sabe como tratar, e tem inúmeras causas. Doutor, quais são as principais causas? A principal causa, igual eu falei no início da entrevista, é a má higienização bucal. A cárie pode causar também, né? Um problema de mau hálito, a gengivite, uma amigdalite também, né? Uma inflamação na garganta pode causar. E tem outros problemas sistêmicos também. Por exemplo, o paciente que tem um distúrbio metabólico, uma diabetes, pode causar também. Um paciente que tem problema de refluxo, problema gastrointestinal também pode causar. Então tem inúmeras causas, mas a principal delas é de origem bucal, né? Tem alimentos também que podem proporcionar a lipose? Na verdade, o alimento ele é um fator coadjuvante, né? Por exemplo, a cebola, o alho pode potencializar o problema. O fumo, paciente que é fumante inveterado, que associa ao álcool, também favorece muito a desidratação do ambiente, da cavidade oral, a mucosa, né? Diminui o fluxo salivar, favorecendo a formação do tártaro, consequentemente causando a gengivite e até a periodontite, né? Que já é uma infecção mais grave, tipo assim, envolve perda de osso, mobilidade dental. Doutor, tem muitas escolas que eu vejo ensinando as crianças como escovar os dentes, mas ainda tem muitos adultos que não sabem escovar os dentes da forma correta? Com toda certeza. Muita gente não tem um hábito, na verdade, né? A questão é educacional, porque o mínimo que você tem que escovar durante o dia são 3 vezes ao dia após as refeições. E à noite é o principal horário da escovação. Por quê? Durante a noite a saliva não é produzida, né? Você vai dormir sem escovar os dentes. Se você não tem saliva, a saliva não vai hidratar a mucosa nem os dentes. Então favorece o alimento ficar mais restrito ao dente, né? A dentição. Então você tem que escovar os dentes, tem que fazer o uso do fio dental, né? E muita gente fala o seguinte: o colutório é importante? Eu acho que é importante, ele ajuda bastante. O colutório é o líquido de bochecha que na maioria das vezes ele bactericida, né? Então ele vai agir naquela região que você não conseguiu alcançar com a escova, né? E também vai agir naquela região que você não conseguiu acessar com fio dental. Às vezes o paciente tem problema locomotor, paciente não digo nem locomotor, o paciente tem uma dificuldade motora, né? Então às vezes tem que fazer o uso de uma escova elétrica, né? E tem que ter orientação do profissional para ajudar nessa higienização. E o uso do fio dental é importantíssimo. Sem o fio dental você não tem uma escovação eficiente, né? Só a escova não vai resolver. Doutor, qual é a ordem? Escova, fio dental, enxaguante? Isso é muito comum no consultório, né? O que eu geralmente recomendo? Eu falo para o paciente que ele pode começar pelo fio dental, né? Começa pelo fio dental e divide a arcada em 4 quadrantes, né? Porque não pode ser um fio dental para a boca toda também. Porque se você está com gengivite e um arco, você vai passar o fio dental, você pode levar essa bactéria para outra região. Então é o mais correto é você dividir o fio dental para cada hemiarco da cavidade oral. Fez isso, escova os dentes, escova a língua até ela ficar bem vermelha, bem limpinha, escova a mucosa jugal, que é a bochecha, né? Deixando a língua limpinha, a bochecha e os dentes, fazendo o fio dental e fazendo o bochecho com o colutório, você está com a escovação eficiente, entendeu? Então eu acho que a sequência é essa, e não tem como fazer uma escovação com a escova também que você não troca com uma certa frequência. A escova de dente tem que ser trocada. A Associação Brasileira recomenda trocar de 3 em 3 meses, né? Às vezes você tem que trocar até menos, um tempo mais curto, porque você tem que ficar de olho na cerda. Às vezes ela não está eficiente, você está escovando, ela não está fazendo a higienização completa, né? Tem gente que passa na verdade, meses. Tem muita gente que passa meses, anos com escova, né? Então eu acho que vira até um bicho de estimação a escova, se a pessoa não tomar cuidado. Então tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento a isso,
porque a halitose é muito comum e muita gente tem halitose e não sabe que tem, né? Acaba atrapalhando a relação do casal, de amigos, né? Então é uma coisa que provoca um isolamento e atrapalha muito a autoestima da pessoa que tem. Doutor, falando a respeito de como conservar e guardar a escova de dente, eu vejo que tem pessoas que utilizam aquelas capinhas onde a escova fica fechada, tem gente que seca com a toalha quando termina de escovar. Qual é a recomendação em relação à manutenção, ao guardar a escova de dente? A gente sempre recomenda nunca guardar a escova molhada, porque senão ela vai provocar fungo, né? Pode ter fungo nas cerdas. Acabou de escovar, lava a escova, água corrente, seca com guardanapo, com a toalha e coloca no ambiente mais arejado. Eu não recomendo colocar aquelas capinhas, porque aquela capinha ela favorece a formação de fungos na cerda. Então a maneira mais correta é guardar ela seca, a cerda bem sequinha, com guardanapo num lugar mais arejado e não deixar exposta assim dentro do banheiro, né? Doutor, qual a importância dos limpadores de língua no combate ao mau hálito? É de suma importância. O limpador de língua auxilia bastante na higienização oral, porque muita gente tem ânsia na escovação dos dentes, quando você vai levar a escova na região mais posterior, que tem as papilas, né? Então tem gente que não consegue com a escova e acaba não higienizando, favorecendo a formação da saburra lingual, que é aquela película que forma na superfície da língua, que é de bactéria, que pode favorecer o mau hálito. Então se você não escova a língua com eficiência, vai ter mau hálito. E o uso do limpador da língua é de extrema importância, Só devemos utilizar os de cobre ou aqueles de plástico também podem ser utilizados? Não, todos eles têm eficiência, não necessariamente o de cobre, todos eles são eficientes. Eu estou conversando com o Dr. Leonardo Carvalho, ele é dentista. Estamos falando sobre a halitose. Doutor, hoje, em termos de percentual, quantos brasileiros são afetados pelo mau hálito, de acordo com os últimos estudos? Olha, estima-se que a Associação Brasileira recomenda, tem essa prevalência de 30% da população que tem mau hálito crônico, né? Então é um índice altíssimo, muito alto, que tem tratamento e na maioria das vezes as pessoas não sabem que tem e também tem a ideia de que o tratamento odontológico é muito caro, né? Hoje o poder de pagamento do povo brasileiro diminuiu muito, o acesso ao consultório particular também é muito restrito, né? Muita gente não tem acesso, então assim, é mais informação, educação que as pessoas vão ter como tratar, porque não é a doença, né? Mas tem tratamento e não é difícil o tratamento. Como é o tratamento, doutor? Isso varia muito. Por exemplo, um paciente que tem uma gengivite é uma inflamação da gengiva que causa sangramento, que provoca o mau hálito. Então é um tratamento mais simples de resolver. Agora, quando esse paciente tem gengivite, é um paciente que é fumante, é um paciente que é que é fumante e tem o uso de álcool associado, já é um tratamento mais, a gente diz, mais avançado, porque requer hábito, né? O cara vai ter que mudar o hábito para melhorar a condição oral dele. Mas assim, o tratamento envolve desde uma curetagem gengival, né? Orientação sobre higiene bucal, né? Sobre o uso do fio dental, sobre o uso de uma pasta de dente com flúor, a troca sistemática da escova de dente. Agora, quando envolve um tratamento periodontal, qual que é a diferença da gengivite para um tratamento periodontal, para uma periodontite? A gengivite é uma inflamação restrita à gengiva. Quando fala periodontite, é uma inflamação da gengiva que evoluiu para o osso, que pode ocasionar perda do dente. E fica uma região da gengiva supurada, pode ter infecção purulenta, né? Então, assim, é um tratamento mais longo, que envolve um tratamento periodontal avançado. E às vezes até associado a alguma medicação via oral. Pessoas que utilizam as próteses também, tem algum tipo de acompanhamento diferenciado? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a prótese fixa, que pode ser fixa sobre dente ou sobre implante, requer um cuidado muito intenso na higienização, porque o acesso à higienização fica mais difícil. Às vezes o cara não consegue passar o fio dental. Então tem uns aparelhos hoje, que é o irrigador bucal, que é associado à escova, à pasta de dente com flúor, que vai auxiliar bastante na higienização. Então é de suma importância essa orientação do profissional, do paciente, né?
com esses dispositivos que vai facilitar e vai evitar um futuro problema periodontal, uma halitose. Então tem dispositivo e requer uma orientação do profissional, a educação, né? Orientação precisa do profissional e um acompanhamento mais próximo do paciente que tem uma recidiva, né? No tratamento periodontal. Pacientes que utilizam dentadura. O paciente que utiliza dentadura, ele na verdade ele tem que tomar muito cuidado na higienização da prótese, porque se ele não cuidar dessa prótese com um cuidado redobrado, ele pode ter uma infecção causada por fungo que retém a prótese, e muita gente que usa uma prótese total removível, que é a dentadura, eles têm o hábito de usar algum produto que seja mais abrasivo no intuito de achar que higieniza melhor a prótese, usando, por exemplo, bicarbonato, usando carvão. Isso, na verdade, limpa no primeiro momento, faz uma limpeza, mas ele causa ranhuras, né, na prótese, que facilita a retenção posterior de alimentos e irritação da mucosa, né? Que a prótese tem íntimo contato com o palato, que é o céu da boca. Então, assim, se não tiver um cuidado com a prótese, pode causar infecções, até lesões futuras neoplásicas, né? Então, é um cuidado que tem que ter um controle muito grande. E a recomendação, no mínimo 2 vezes ao ano, você ir ao seu dentista para fazer uma avaliação. Doutor, o senhor falou a respeito dos materiais, dos produtos abrasivos, inclusive o carvão. E eu lembro que há algum tempo virou uma moda, uma modinha, e muita gente comprando produtos, inclusive sem certificação, na internet. Quais são os riscos que trazem à saúde bucal? É o que a gente vê muito hoje na rede social, a gente vê muita informação e pouco conhecimento, né? As pessoas vão nas redes sociais, falam com oratória até bonita, né? Tem um poder de persuasão grande e até convence a pessoa que não é especializada na área. Mas a recomendação é você procurar um profissional especializado que vai te dar a orientação correta, né? Então, assim, não tem muito segredo. Pasta de dente com flúor, a escova de cerda macia, com a cabeça pequena para você alcançar as regiões mais difíceis de escovação, fio dental, né? E controle, 2 vezes ao ano visitar seu dentista. Não tem muito segredo isso. Então as pessoas às vezes ficam falando um monte de coisa na internet que não procedem e que muita gente segue, e infelizmente é questão de informação e não é conhecimento. Doutor, tem pessoas que utilizam fio dental e a gengiva tem sangramento, é normal? Não é normal. Se tem algum sangramento gengival, é sinal que tem algum problema. Então qual seria a recomendação? Se o sangramento é frequente, recomendo você visitar seu dentista de sua confiança com uma certa urgência, porque não é normal, né? Se tem sangramento, tem gengivite, tem que saber a causa da gengivite, né? Se é um problema mais avançado, se é alguma neoplasia, se é alguma infecção relacionada a dente ou só a gengiva. Então requer um acompanhamento de um profissional especializado para dirimir, tirar sua dúvida e fazer o tratamento. Doutor, quando a gente chega no supermercado ou na farmácia, encontramos uma infinidade de produtos para higiene bucal. E falando especificamente do fio dental, tem dos mais baratos a muito mais caros. Como escolher o melhor fio dental? Pelo preço? O preço nem sempre é o fator principal na escolha, né? Tem muitos produtos bem legais na odontologia que atendem super bem, né? Então, assim, não é pelo preço. O fio dental, se você tem o hábito de usar, você não vai ter dificuldade nenhuma. Se está tendo dificuldade, pode ter certeza que você tem algum problema na cavidade oral, né? Tem gente que reclama, eu passo o fio dental, sinto um cheiro desagradável ao passar o fio dental. Não é normal sentir isso, se você usa com certa frequência. Pode ser indicativo de uma cárie, pode ser indicativo de um problema gengival, né? Então, não tem muito segredo, igual eu te falei anteriormente. Se você está fazendo a sua higienização com a frequência ideal, fazendo uso de uma pasta de dente com flúor, usando sua escova com eficiência e tendo orientação do seu profissional, você não vai ter problema dental. Verdade. Todas as vezes que nós escovamos os dentes, tem que utilizar o fio dental? Sem dúvida nenhuma. O uso é de suma importância, porque o fio dental, ele vai fazer a higienização onde a escova não chega, né? A escova, ela faz a higienização da face lisa do dente, que é a frente do dente e a parte de trás do dente. A região entre um dente e outro é interdental, tem que ser o uso do fio dental, impreterivelmente.
Em relação aos enxaguantes bucais, doutor Leonardo, tem alguns que tem álcool, outros não. Qual é o que é mais recomendado? Eu recomendo o uso do colutório, né, os enxaguantes bucais, que não tem álcool, porque o álcool ele desidrata a mucosa e diminui o fluxo salivar. E ele vem com os componentes bactericidas que ele dá aquele frescor. Eu acho bacana, interessante sim o paciente usar. É bem interessante. Eu recomendo meus pacientes usarem sim. Estou conversando com o doutor Leonardo Carvalho, ele é dentista, estamos falando sobre halitose. Doutor, uma vez que o paciente ele tenha o mau hálito, né, a halitose, pode causar outros tipos de problema de saúde bucal? Na verdade, a halitose, ela tem vários fatores, né? Várias causas. A halitose, ela pode indicar um problema mais sério, que não só é de origem bucal. Pode indicar um problema de metabólico, eu falei, não, diabetes, pode ser um problema de úlcera gástrica, pode até indicar um problema mais grave de neoplasia, o câncer, né? Então é recomendável fazer uma investigação minuciosa a respeito disso e com seu dentista o primeiro contato, e a partir daí, se persistir após o tratamento odontológico, encaminhar para um médico para investigar a parte sistêmica do paciente, né? Então é importante avaliar a anamnese bem feita, né? Avaliar se o paciente é fumante, avaliar se o paciente tem o uso habitual de álcool, né? Porque o álcool com cigarro não é uma coisa muito legal para a saúde, você imagina para a cavidade oral. Então o índice de câncer bucal associado a fumo e a álcool é muito alto na odontologia. Então é muito importante essa avaliação. Como minimizar o mau hálito nas pessoas que fumam? Na verdade, é um problema sério a gente discutir isso com o paciente, porque o cara que é fumante inveterado, dificilmente ele abandona o cigarro. Se ele não estiver disposto a mudar o comportamento dele, o hábito, ele não vai conseguir melhorar a condição de saúde oral dele, né? Porque o cigarro, ele aumenta a temperatura da cavidade oral e ele diminui o fluxo salivar. A saliva hidrata, a saliva hidrata os dentes, hidrata a mucosa. E tudo isso vai contra, o cigarro atrapalha tudo isso que a gente orienta, né? Então, se o paciente não tiver um hábito e não tiver mudar esse comportamento, ele vai ter uma dificuldade maior, porque o cigarro é terrível para a cavidade oral, não é uma coisa legal. O pulmão já não é, você imagina para a cavidade oral. Verdade. Isso é uma questão também até social, né? Traz problemas sociais, né? Problema social. Tem aqui uma pergunta, doutor, da ouvinte Raquel. Ela disse que desde que operou as amígdalas, ela tem mau hálito. Ela quer saber como combater. Obrigada, Raquel, pela pergunta. A amígdala, se a pessoa tem infecção de garganta recorrente, a amígdala geralmente ela fica com aquelas criptas, né? Aquelas cavidadezinhas que pode reter alimento, e isso pode provocar o mau hálito. Então, geralmente, o que o otorrino recomenda? Nem o dentista. Quando você tem essas infecções recorrentes, recomenda, na maioria das vezes, remoção da amígdala para evitar essa retenção desse alimento naquela região, que provoca muito mau hálito, né? Então, o que acontece? Assim que você acabar de comer, a pessoa não fez a cirurgia, tem essas criptas lá, acabou de fazer a alimentação, ela faz um bochecho e um gargarejo, que auxilia bastante na higienização da amígdala. Mas ela está alegando que removeu a amígdala e continua o mau hálito. Então, possivelmente, o mau hálito é proveniente da dentição, ou então da gengiva dela. Se ela retornou ao otorrino, o otorrino não detectou nada, pode avaliar questão de sinusite, que pode também causar mau hálito, né? Não só a amidalite, porque a sinusite é infecção do seio maxilar, onde a gente respira, então pode causar também. Tem que fazer uma avaliação sistêmica para investigar com mais critério e ver se é de origem bucal ou se é de origem mais sistêmica. Doutor, para a gente finalizar, queria que você deixasse o seu recado aqui para os ouvintes da CBN, como ter uma higiene bucal de qualidade? Eu acho que a pessoa tendo um cuidado com a dentição, na orientação sobre a escovação com eficiência, hidratar bem, uma alimentação que não seja rica em açúcar, né? Porque a dieta rica em açúcar favorece muito a formação de cárie, como o mau hálito. E alimentação fibrosa. Se você tem o hábito alimentar saudável, cuida do seu corpo, cuida da sua mente e cuida da dentição, você vai ter saúde, não é verdade? Com certeza. Então eu acho que o caminho é esse, visitar o dentista 2 vezes ao ano. É de suma importância, porque essa revisão que a gente chama de check-up preventivo faz parte, né, da nossa saúde. Se não arruma tempo para cuidar da saúde, você vai arrumar tempo para ficar doente. Na verdade, então é importante isso, você pensar nisso.
Doutor Leonardo Carvalho, nosso entrevistado de hoje aqui no CBN Salvador. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos importantes e que as pessoas precisam, né, ter conhecimento. Sem dúvida. É tabu, né, falar sobre isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque no ambiente de trabalho, às vezes você vai abordar um colega com problema e pode causar um constrangimento, né? Agora, é um tratamento que é acessível, que é fácil de resolução e que, se você visitar o profissional habilitado, vai resolver. Ok. E mais uma vez agradeço aí o convite, uma honra estar aqui com vocês. Idem, muito obrigado, doutor. É sempre bom conversar contigo.